Shabbat Shalom, irmãos. Amém. É uma alegria muito imensa. Eu até tomo as palavras do Haroé, está bonito o lugar, né? Está enfeitado. E enfeitado com vaso. Isso que é bom, que é interessante. As palavras que o Haroé falou no princípio, eu ainda disse para o Eterno: Eterno, tu me trouxeste aqui para me ouvir essas palavras. Ouvir. Por isso o Eterno, como diz o Haroé, repousa aqui nesse lugar. Eu quero agradecer a oportunidade, a semana, o dia, e agradecer ao Yoshua Mashiach, e também o que eu acabei de dizer, né, a presença dos irmãos, os irmãos que vêm de longe, né, participar, os novos irmãos que o Eterno tem levantado, o irmão Mateus, família, os irmãos lá de Araraquara. Moisés, 3 de maio. Moisés. Isso, irmão Moisés, irmão Moisés. Sim, os novos participantes. E, enfim, as oportunidades que o Eterno tem nos dado. Como é que os irmãos passaram essas festas? Eu vim aqui participar com o irmão Marciano, no dia 25 de dezembro. Eu com uma serra mármore na mão e ele com uma marreta, fazendo um muro. Participei de forma agradável ao Eterno. Porque o Eterno disse já lá no passado: quando alguém te convidar a ir e vamos conhecer deuses que tu não conheces, não vá, mas denuncia. Denuncia. Quarta-feira foi falado sobre isso. Os que se dizem filhos do Eterno, mas são só servos, mas se dizem filhos, ao invés de buscar se curar de muitas coisas e aceitar a palavra do Eterno, ainda bota em rede social a idolatria e a prática de tudo aquilo que é imundo, para dizer para o rabino, para os obreiros, para os harués e para aqueles que estão gemendo: ninguém manda em mim a não ser eu, e eu sou sábio e melhor que qualquer um. E continuam fazendo isso. Enquanto que o Eterno diz lá atrás, através de Moshe, não é para um para o outro que se faz isso, é contra a própria alma. Moshe foi mais além e disse: vocês estão se levantando contra mim, um vaso que pode quebrar igual a qualquer um, que nos últimos dias dele ainda não entrou porque tropeçou. Não é para mim, nem para Arão, para o meu irmão, ou para o meu irmão, que é o sumo sacerdote, e se levantavam contra eles, mas é contra esta palavra que criou os céus e a terra. Cuidado, irmãos. E a Yoshua disse que tem que ter o escândalo, não é obrigado, é necessário. Ele ordenou que tivesse. Mas eu costumo sempre dizer: ainda bem que o Eterno vai usar esses e não eu e a minha casa. E se ele usar, ai de mim. Ai de mim. Se ele me usar para isso. Eu peço para ele não me usar. Faço questão que ele não me use para isso. Eu procuro trabalhar neste dia. Meu filho não deixou de ir lá no fim da tarde, que ele sabia que eu estou trabalhando essa semana. Chegou quieto com a família, os pequenininhos dele, meus netos. Só me pediram a bênção. Não tocaram em assunto de idolatria, porque já sabem o que eles ouvem. E os filhinhos dele me destruem. Porque na minha casa tem que ter respeito. E o Eterno mandou eu botar a minha casa em ordem, não a deles nem a dos irmãos. Eu tenho sim que anunciar esse bessorar e falar para os irmãos as coisas que nós devemos e não devemos fazer, quando o Eterno me dá elas. Senão eu tenho que ficar quieto, porque eu vou ter que prestar isso no último dia. Se eu deixar de falar, lá vai ser cobrado. Foi falado agora há pouco: tem alguém aqui dentro que nem o olho não vê, e está escrevendo as minhas atitudes aqui. Se eu estou sendo obreiro ou se eu estou sendo um nécio. Estou procurando ser um obreiro. E falo para os irmãos: orem por mim. Não para que eu fale o que agrada, irmãos, mas para que eu seja amigo do Eterno, primeiramente de vocês. Para que eu seja amigo. E a palavra diz que o que fala a verdade vai separar grandes amizades. E as grandes amizades estão aqui dentro. Amém. Lá fora. Amém. Lá fora o Eterno já disse para não ser amigo. Então nós não temos amizade. Temos companheirismo lá. Companheiro de trabalho, de família, companheiro do dia a dia, da sociedade, o que nos acompanha, a gente interage, é um companheiro. Amigo, nós não temos lá fora. Nenhum é nosso amigo. Porque o Eterno disse que se nós fazermos essas coisas,
vamos ser inimigo dele, sendo amigo do mundo. Eu queria dar uma oportunidade, primeiramente, para o Moshe. Aleluia. Shabbat shalom, irmãos. Amém. Eu louvo o Eterno porque Ele é bom. E vou falar um pouco pausado porque ainda estou um pouco doutrinado com o sistema. Pode vir aqui, varão. Posso ir? Sim, sim, à vontade. Aleluia. Aleluia. Shalom, irmãos. Amém. Então, olha só, eu já até preparei aqui um versículo. Queria deixar para os irmãos Atenash, página 654. Antes de vir, a gente conversou e a minha esposa em casa e eu disse para ela assim: dia 26/10, o Eterno revelou a verdade. Aleluia. E aqui vai dizer assim, ó, lá no verso 3: clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas maravilhosas e oculto que tu não sabes. Aleluia. Eu peguei férias, eu fiquei férias atribulado. Eu tenho uns 5 minutinhos. Tem 5 minutinhos? Pode ser? Ó, então, eu peguei férias e a minha vida é muito rotineira. Eu trabalho com vendas já faz muito tempo, sempre envolvido com pessoas, dentro do sistema também, sempre participando, sempre proativo, buscando agradar aquilo que eu achava que estava certo. Mas a gente vê que de uma fonte não jorra 2 tipos de água. Você vê que a verdade não anda com a mentira. Aleluia. E o mundo lá fora está virando um sistema só, é tudo a mesma coisa, é para agradar, né? É para identidade de bênção, é corredor de bênção, é cesta da bênção. E a gente aprendeu isso e eu via que alguma coisa estava errada. E o Eterno, ele se revelou para mim, se revelou para vocês também. Eu tenho certeza e eu sou muito grato ao Eterno por ele ter se revelado a nós. Aleluia. Você é um vaso, nós somos vaso pequenininho que o Rei ainda tem a bondade com a gente, sabe, de se revelar para nós. Então é uma oportunidade tão maravilhosa, tão maravilhosa. Você imagina as pessoas uma vida inteira aprendeu com o seu avô, aprendeu com o seu tataravô, que o sistema estava certo, que o sistema ia te abençoar, que o sistema tinha o céu, que ninguém sabe o que é esse céu, que ninguém fala, ninguém explica para você, e você acreditou a vida inteira. É como se fosse um pai, é como se fosse um pai maldoso, de má fé, que criasse você, sem você saber que ele não era o seu pai biológico. Ele se passou por seu pai. Esse é o sistema faz isso, ele é o seu pai. Os irmãos estão entendendo? Ele é o seu pai biológico. Ele te ensina que ele é o teu pai biológico. Mas o teu pai biológico, ele foi ocultado de você, foi tirado de você. Agora você imagina, você a vida inteira, vou tirar por mim, 33 anos, você aprendendo de todos os seus familiares que teu pai era aquele, que era o sistema. A gente não vai estar não. Aí você ora o Eterno e diz: alguma coisa está errada com esse meu pai. Tem alguma coisa errada. Aí o Eterno vem e se revela. E ele diz assim: eu sou o teu pai. Agora cabe a você, se você quer ficar com o seu verdadeiro pai, aquele que tem tudo para te dar, tem todas as bênçãos, ou você quer ficar com aquele que te dava miséria, te dava migalha, te dava uma bênção hoje e uma maldição amanhã, e aquela bênção ainda podia virar uma maldição, a ponto de você não entrar para a vida eterna. E você ficar. Aí eu questionava assim: aquele que beber da água que eu der nunca mais vai ter sede? Mas as pessoas vivem com sede, as pessoas não são libertas, as pessoas querem sempre alguma coisa, ou querem comprar, ou é o consumismo, ou é a lascívia, que é a sensualidade e a luxúria, né? Aí eu ficava assim, ficava assim, eu pensando, no homem antigo, né? Mas não pode, tem alguma coisa errada. Aí você começa a culpar os irmãos. Não, é porque o irmão é falho. Ah, mas peraí, o irmão não é liberto por quê? Alguma coisa está errada, não é verdade? Então, você vai conhecer a verdade e a verdade vos libertará.
E aqui eu tive a oportunidade de clamar ao Eterno. E hoje eu me sinto como um filho que chega na casa do pai, um pai muito rico, um pai muito bondoso. E eu com muito receio eu digo: meu Eterno, eu preciso disso, tu me dá. Eu não tinha isso, eu não tinha paz, eu não tinha felicidade. A verdadeira paz, a verdadeira felicidade. E Ele tem tudo isso para dar para nós. Porque Ele é bom, Ele é bondoso. Mas Ele não vai se revelar. Não é para todos. Eu creio que não é para todos. Eu ainda estou aprendendo. Mas eu vejo tanta gente que pende para o mal. E eu digo assim: a minha vida, eu louvo o Eterno por tanta dificuldade. Porque se eu fosse uma pessoa que eu tivesse ficado com mamon, que é o dinheiro, que o Eterno seduz principalmente o homem, e hoje o sistema te ensina que você precisa ter dinheiro para ser feliz. Não é verdade? Você bota o seu amor no dinheiro, você bota o seu amor em mamon, e você acaba desvalorizando sua família, você acaba desonrando seu pai, desonrando sua mãe, tudo por conta do dinheiro. Não vem um Shabbat porque vai gastar dinheiro. Não dá valor muitas vezes na palavra do Eterno porque mexe com dinheiro. Mas o Eterno, Ele é bom. Aleluia. Ele trouxe salvação para a sua casa. Você precisa entender. Você não é qualquer um. Você é um vaso pequeno. Mas você não é qualquer um. E eu louvo o Eterno porque Ele se revelou para mim. E Ele se revelou para vocês. E eu me sinto assim, sabe, quando o Mashiach falou lá, estavam procurando o Mashiach no templo, eles disseram assim: tua família te procura, é isso, né, irmão Lucas? E o que eles disseram? Quem são a minha família se não vocês aqui, ó? Hoje eu faço parte dessa família. E quando chega o Shabbat, eu ainda me sacrifico para poder chegar aqui no sábado. Aleluia. Eu louvo muito o Eterno. É de coração. E tipo assim, ó, mas a gente precisa entender também que como a gente foi, a gente aprendeu. Sabe assim, aquela. Eu ia dar um exemplo, mas eu vou dar esse exemplo. Mas assim, ó, a gente tem o pai que agora a gente conhece, não é verdade? Mas a gente tem um receio de deixar o outro pai. Porque foi ele que estava contigo. Mesmo muitas vezes você machucado, você sendo maltratado, mas você não queria abrir mão do outro pai, porque ele ainda para ti era segurança. Eu disse para alguém essa semana, e eu disse para ele: calma, ó, vai devagar. Por quê? Porque se você simplesmente acreditar que isso é só o Eterno bom no nosso coração, essa certeza, mas eu digo, se você começar na rua, falar para 1000 pessoas essa loucura que você está vivendo hoje, é mais fácil 1000 pessoas te convencer de uma mentira do que convencer 1000 pessoas de uma verdade. Então não se entristeça não se você falar a verdade do Eterno para alguém, e se alguém te achar louco, se eu achar que tu está louco, é porque tu está no caminho certo. E é isso que me conforta. E eu louvo ao Eterno por estar aqui. Eu louvo ao Eterno porque usou o Elvis, que hoje não está aqui trabalhando. Ainda ele quer futuramente passar o Shabbat com a gente, né, dentro das condições dele. O Elvis, o trouxe muito, me ajudou também. E também o Harué e todos aqui da comunidade. Muito obrigado pelo carinho. E eu me sinto um irmão de vocês, parte da família. E que nós vamos juntos morar no céu, na terra que Ele tem preparado para nós. Porque o Eterno é bom, é maravilhoso. Aleluia. Amém. Aleluia. Aleluia. Vai afiando a espada, para vai afiando a espada, porque daqui a pouco, como acabou de dizer, é uma irmandade, mas é junto que a gente vai chegar lá. E tem muita luta, irmãos, muita proposta. A gente tem visto, a gente percebe essas coisas acontecerem. Percebe. Não sei aqui, talvez não, mas em muitas comunidades que estão espalhadas pelo Brasil, as pessoas infelizmente ainda pendem do lado do sistema, da idolatria, da família, não espiritual, mas física. Nós batizamos 15 almas esses dias, 2
Foi num dia só, um casal de irmãos aí, no outro dia foi 15, né? 13, isso. E poucas pessoas estavam lá para ver um evento maravilhoso, que é uma vez só na vida dos irmãos. Era para estar a comunidade em peso lá, em peso. Eu até adiei o meu trabalho com o irmão Marciano, que eu já falei que eu estou à disposição da comunidade mediante obediência e mediante a palavra. Eu não sou rebelde também, não passo por cima de ancião, não passo por cima da palavra. Eu observo magia e os que foram no passado, tento observar, mas estou à disposição primeiramente das coisas espirituais, mas a maioria pelo menos está lá. Agora para a festa pagã, o Eterno sabe dessas coisas. Eu queria dar uma oportunidade para o irmão Rubens. Onde está o irmão Rubens? Está ali o irmão Rubens. O cantinho dele. Está com a palavra lá. Aleluia, amém. Shalom, irmãos. Amém. Maravilhoso, né, estar na presença do nosso Yoshua Mashiach e mais uma vez compartilhar, né, com os irmãos, ou somar, que eu digo que nós estamos aqui para somar, né, não estamos para dividir. Cada um de nós é usado segundo o jovem, e o Eterno, né, toca um pouquinho nesse vaso, e eu peço que ele dê uma gota, não como fez com Arão, que derramou, né, sobre a cabeça e a barba e a orla, mas uma gota que é o suficiente para que a gente possa estar na presença dele. Eu quero compartilhar com os irmãos dois textos, pedir que os irmãos tenham paciência, né? Mas vamos examinar dois textos. Um é bem conhecido, todo mundo conhece, em Romim, que é o versículo 10, capítulo 10, versículo 14. Aleluia. 900, a minha é 42, é 47, né? 747. E eu quero fazer uma pergunta sobre esse texto. Será que nós hoje somos melhores do que os nossos pais? Ou somos piores do que os nossos pais? Essa é uma pergunta e é sobre esse texto. Amém. Amém? Como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Aleluia. Agora eu quero ler com os irmãos Romim 78. Terelim 78, do 1 ao 8. Na página, a minha é 512. 511 dos irmãos. Página 511. Amém? Amém. Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Nos os encobriremos aos nossos filhos, mostrando à geração futura os louvores do Eterno, assim como a sua força e as maravilhas que o fez, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacob
e pôs uma lei em Elchurum, a qual deu aos nossos pais para que fossem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Iá a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Iá, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração, e cujo espírito não foi fiel a Iá. Até aqui, amém. Amém. Então, os nossos pais não conheceram a verdade, não souberam, porque eles herdaram só mentiras, como disse o Rabino, 2 lives seguidas. Eles só herdaram mentira, é uma herança, mas eles tiveram a oportunidade que nós temos hoje. Nós fomos libertos, nós conhecemos a verdade, Aleluia. e nós ainda continuamos mastigando as coisas antigas. O nosso dever é levar a palavra a toda a criatura. Isso eu tenho um débito, eu tenho uma falha com isso. Não tenho essa facilidade de levar a palavra a toda a criatura, mas eu procuro levar a palavra à minha família e falar o que é certo, o que é correto, ensinar eles no caminho que devem andar. Aqui diz Terrelim que nós temos que ensinar os nossos filhos para passar de geração em geração. Como saberão se nunca ouviram? Como falarão se nunca ninguém falou a eles? Se nós fizermos o mínimo, isso é o mínimo, ainda perante o Eterno seremos um servo inútil, diz ele. Mas eu tenho procurado levar a palavra à minha família, esclarecer, explicar como está escrito, para que eles possam depois levar de geração em geração. Mas hoje tem um problema no meio de nós. Ishaiá disse: quem deu ouvido à minha pregação, às minhas palavras? Mas a nossa família também hoje não dão ouvido aos anciões, não dão ouvido à palavra do Eterno. Eles vão colocar uma palavra mais ou menos, eles ignoram. Porque se os nossos filhos ouvissem e entendessem o que a gente faz, eles teriam que fazer, no mínimo, o que os pais fazem, o que os pais ensinam, o que os pais transmitem. Mas os nossos filhos não dão sequência nas obras do Eterno, não minha, não nossa, mas do Eterno, porque isso é o mínimo que deveria passar de geração em geração, segundo a palavra. Então a pergunta é: nós somos melhores ou piores do que os nossos pais? Porque os nossos pais eram enganados, herdaram uma mentira, e nós que somos mais alertados, que nós aprendemos a verdade, sabemos a verdade, e o que nós fizemos com a verdade? Nós temos sequência? Nós continuamos na verdade ou estamos mastigando ainda a mentira? Porque isso que está escrito é o nosso dever, é a nossa obrigação de passar de geração em geração para os nossos filhos, para que eles passem para os nossos filhos, os filhos deles, os nossos netos, e assim por diante. Esta palavra já foi levada uma vez e morreu, foi enterrada, como nós sabemos, até um ponto de ser escondida e até hoje ser revelada novamente. Mas nós hoje somos os responsáveis. Será que nós vamos deixar ela ser enterrada de novo? Será que nós vamos deixar ela
ser esquecida novamente? Ou nós hoje vamos procurar manter esta palavra e fazer com que ela tenha uma sequência, né, de pai para filho, de neto, bisneto e geração em geração, como está escrito, como que o Eterno nos ensinou. Então agradeço a oportunidade em nome de Yahushua Mashiach e dessas palavras para a honra do nosso Yahushua Mashiach. Amém. Aleluia. Aleluia, louvado é teu nome, Deus. Irmãos, é desse jeito que as coisas acontecem. Eu tenho a minha família da minha parte, da parte da minha esposa. Claro, todos foram avisados, mas eu percebo que tem um e outro, ou uma e outra, por assim dizer, que tem desejo, às vezes chama a gente à parte. Quando estão gemendo, chama para receber essa palavra. A gente fala de bom grado, chego até a chorar. Mas a falta de coragem de ter que enfrentar marido, ter que enfrentar sistema, ter que enfrentar perseguição, essas pessoas não conseguem erguer a cabeça. O Eterno diz para a gente orar, pelo menos porque aceita, porque pérola não se lança aos porcos. Vou mostrar como na prática. Esta semana, mais precisamente, eu acho que foi quinta-feira, eu saí da casa do irmão Marciano, passei na fruteira e daí eu comprei umas frutas e tinha na rua tinha um rapaz, ele me parou, cumprimentou daquele jeito punk lá deles, dava para ver a pessoa só pela situação, pelo jeito, e me pediu um refrigerante. Eu disse, tá, onde é que tu estás? Onde é que tu vai? Disse, não, a minha esposa está aí, ela vende balinha, vende docinho. Está lá para trás, não tem ninguém. Eu disse, tá, entra aí comigo então. Entra comigo. Eu vou te dar um refrigerante. E comecei a conversar com ele, fazer algumas perguntas. Ele só disse que ninguém dá oportunidade e tal, e coisa. Aí ele me deu para mim uma oportunidade de falar algo espiritual. E ele perguntou se eu era crente. Eu disse, não, longe de mim ser crente. Mas eu tenho algo muito especial, muito acima. Ele falou do Deus que está na boca da maioria das pessoas. Eu disse, esse também não. Eu sirvo alguém maior do que qualquer Deus. E ele ficou quieto, não falou nada, só continuou para lá e para cá me seguindo. Aleluia. Eu disse, tá, rapaz, tu não vai nem sequer me perguntar de quem eu estou falando. Tu tem interesse de saber como é que se melhora de vida? Quem é esse que eu estou falando? As coisas que são boas para ti? Pois é, então. Eu digo, eu vou te pagar o teu refrigerante. Eu não falei no nome do Eterno, porque nós temos que ter sabedoria quando o Eterno fala para não lançar pérolas aos porcos. Eu disse, eu vou te pagar o teu refrigerante. Tu quer mesmo a vida toda ser assim como tu é? Essa vida tu quer para vocês? Ele, pois é, a gente queria até mais se pudesse pagar. Eu disse, o teu refrigerante eu vou pagar. Mas tu tá mesmo, tu te contenta com isso, rapaz? Tu não quer nem saber como é que sai disso? Não falou nada, só baixou a cabeça. Paguei o refrigerante e ele sumiu. Aquele calor de moletom preto, bermuda preta, dava para ver que estava drogado. Não quis nem saber, eu só queria como é que eu vou dar um pão espiritual para uma pessoa dessa? Outros casos, tem pessoas que tinha que esse tempo eu estava evangelizando em frente à Caixa Econômica. Às vezes hoje ele vê a minha esposa e até corta a volta. Pelo feitio do homem, parecia que ele vinha aqui fazer uma grande coisa, seria o mais puro da obra. Mas aí já falou se a comunidade ajudava, pessoas que precisavam. Eu disse, olha, segundo a Escritura, se a pessoa merecer, a gente dá um calço para a pessoa. Depois ela se vira, porque no suor do rosto a gente tem que comer o nosso pão. Já começou a cortar caminho. Então é desta forma, irmãos. O Eterno disse, lança o pão, a semente. Nós não sabemos qual é a que vai dar. Não retirar a mão, mas da semente que está germinando. Nós não vamos saber qual que vai dar o fruto. Fizemos a nossa obra. Como eu disse, eu estou disponível. Agora, eu não faço cálculo, as contas para nenhuma aqui. Eu tenho que fazer para mim.
eu vou prestar conta de mim, mas da maneira como o Eterno ensinou, do jeito que Ele mandou fazer. Ele só vai receber, só vai passar na porta estreita, só o que é estreito. O que é largo não passa. O que está carregado não vai passar. Temos que tomar cuidado e pedir para o Eterno, como diz o Manuel, não é paciência. Paciência é gerada na caminhada, é sabedoria. Aleluia. Sabendo lidar com tudo quanto é tipo de situação, nós vamos precisar gerar paciência também. Aí vem depois dessas coisas. Não? Michele Anderson tem oportunidade. Shabbat Shalom, irmãos, Shabbat Shalom, irmãs, aleluia. Primeiro eu quero agradecer ao Eterno e ao Yeshua por mais essa dádiva, essa rica oportunidade de mais uma vez estar na presença do Eterno. Agradecer ao Eterno por esta semana que se findou, uma semana de muita luta, mas nós vencemos pela bondade do Eterno. E agradeço pela vida de cada um dos nossos irmãos que estão aqui. Agradeço nosso irmão Rubens, irmão Verônica, irmão Edgar. Muito bom ver você aqui, família. Estávamos com saudades. O tempo passa muito depressa, o tempo passa muito corrido. E muitas das vezes, se nós não aproveitar o tempo, a gente perde o tempo. Às vezes o Rael sempre fala aqui que se a gente. O melhor tempo de se aproveitar, irmãos, é estando na presença do Eterno, fazendo algo para agradar o Eterno. Porque senão a gente perde tempo. Ele passa tão rápido diante dos nossos olhos que a gente, quando vê, já se passou. Mas eu sou muito grato ao Eterno, irmãos, porque hoje, como disse o Michele Juiz, está florido. Está muito bonito o Mikdash, mas ele se torna mais lindo por causa do brilho do Espírito do Eterno que está na face de cada um dos irmãos. Pelo brilho do Espírito do Eterno que está em cada um de nós. Porque esse Mikdash poderia estar cheio apenas de corpo morto. Corpo morto, espiritualmente, ou seja, somente o físico, mas o espírito morto. E a palavra do Eterno diz que a palavra dele é espírito e vida, e ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós sabemos que se nós não tivermos uma Mashiach, nós não temos vida. E nós fomos elegidos. Estavam meditando nessas palavras que os irmãos têm falado. E Colossenses 1,6 diz que o mistério oculto, que estava entre todos os séculos e em todas as gerações, foi revelado nesses últimos tempos aos eleitos. Ou seja, eleitos, fomos elegidos para alcançar a vida eterna, mas também fomos elegidos para fazer esta vida eterna conhecida de muitos. Ou seja, também fomos elegidos para levar este pessoal adiante, levar esta semente que está sendo propagada, que é o nome do Salvador Yeshua. E nós sabemos que, como foi dito agora, o Michele Trilha, não sabemos qual será que germinará, mas nós temos que estar sempre pronto a trabalhar, porque grande é a seara. Eu quero convidar os irmãos a abrir comigo na página 869. Desde já quero mandar um shalom para o irmão Altivo que vai ver este vídeo, que está lá em Bento Gonçalves. Mandar um shalom para todos os irmãos lá de Bento Gonçalves. E que o Eterno visite todo o seu povo em toda a terra. Capítulo 17 e o versículo 24, aleluia, do livro de Lucas, Bessorá, segundo Lucas, capítulo 17 e o versículo 24. Aleluia. Afinal, diz aqui a palavra do Eterno. Porque como relâmpago ilumina uma extremidade inferior do Shumaim até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E aconteceu que nos dias de Noá, assim será também no dia do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noá entrou na arca, veio o dilúvio e o consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Lot: comiam, bebiam, compravam, vendiam,
plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sedom, choveu do Chamaim fogo e enxofre, e consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia em que estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E da mesma sorte que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Lote. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la. E qualquer que perdê-la, salvá-la. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão juntas ao moendo, uma será tomada e a outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Amém? Não, somente esses versículos, irmãos. Podem ser. Falando deste texto, os irmãos já podem examinar e entender que estamos falando da vinda do Mashiach, do nosso Salvador, que nos prometeu que um dia viria buscar o seu povo. Um povo que ele escolheu, que ele elegeu desde a fundação, desde o princípio do mundo, porque todos nós já fomos elegidos no Mashiach. Está escrito isso em Efésios capítulo 1. Aleluia. Que ele disse que nós fomos elegidos nele antes da fundação do mundo. E as Escrituras diz que como o relâmpago que ilumina desde uma extremidade do Chamaim, do inferior do Chamaim até a outra extremidade, será a vinda do Filho do Homem no seu dia. Nós sabemos, irmãos, que é num abrir e fechar de olhos. Quem prometeu que viria foi nada mais e nada menos Yahushua, o Mashiach, o autor, o consumador da emuná, da fé que hoje está em nós. Este que prometeu que viria. Essa promessa já faz muito tempo. Para nós faz muito tempo. Mas para o Mashiach diz que um dia é como 1000 anos. Talvez se passou apenas um dia para o Mashiach. Para nós já se passaram quase 2000 anos. Então 2 dias para o Mashiach. Mas ele prometeu que viria. Porque fiel é quem prometeu. E bem-aventurado aquele que aguarda e espera nesta promessa. Porque o Mashiach disse: bem-aventurado, bem-aventurados sois vós. Porque nós sabemos, irmãos, que os sinais estão diante de nós. Ninguém pode negar, como foi dito aqui, foi lido. Os sinais estão à nossa volta. As coisas a cada dia pendendo a piorar. As guerras, as coisas que estão acontecendo. Uma certa feita, quando o Mashiach estava sendo pendurado, estava indo ser pendurado no madeiro, como ele disse aqui, convém que primeiro ele padeça e seja reprovado por esta geração. Nós sabemos que quando o Mashiach estava indo sendo pendurado, muitas mulheres batiam em seu peito lamentando, e o Mashiach lhes disse: mulher, por que vocês choram? Não chorai por mim, por agora, mas eu vos digo, chorai pelos dias que virão, porque se eles fizeram isso com a oliveira verde, imagina com as varas secas. Então nós sabemos, irmãos, que o que fizeram com o Mashiach, simplesmente mataram o corpo, mas foi necessário, porque ele foi o cordeiro imolado, para que hoje você e todos nós tivéssemos vida. Aleluia. Porque ele diz que é a vida, e se nós não tivermos Yahushua, nós não temos vida. Nós sabemos que não tivermos Yahushua, nós não estamos no caminho e nem na verdade, porque isso só vem através do Mashiach. Mas foi dito aqui: como crerão naquele que nunca ouviram? Por isso fomos eleitos. Por isso o Eterno elegeu desde a fundação do mundo um povo seu, especial, zeloso e de boas obras, um povo elegido para morar no milênio, para obter a vida eterna, mas um povo separado para levar este Bessorá adiante, levando o seu testemunho, o testemunho do Mashiach, porque foi o que ele disse: se vocês querem ser meus amigos, fazei o que eu vos mando. Shaul deixou escrito: sede meus imitadores, como eu fui do Mashiach. E está muito difícil, irmãos, ser imitador do Mashiach. É muito difícil. Conforme o irmão Rubens disse aqui,
Será que nós somos melhores do que os nossos pais da época? Eles herdaram mentira, nunca conheceram a verdade. E nós que hoje conhecemos a verdade e muitas vezes ainda praticamos a mentira. Então, ou seja, então nós somos piores do que eles, porque nós conhecemos a verdade, eles não. E hoje nós temos a verdade em nossos dias, mas nós temos que praticar. Porque o Mashiach disse: como nos dias de Noá, assim será a vinda do Filho do Homem. Hoje, uma vez eu já falei isso aqui no Mikdash. Hoje nós não temos Noá. Hoje nós não temos a arca. Mas hoje nós temos a palavra. Esta palavra é a mesma que falou com Noá naquele dia. E Noá obedeceu e foi livrado do grande dia. Então nós também hoje temos a palavra que está nos dando a oportunidade e a chance de sermos livrados do que está por vir. E nós sabemos, irmãos, que hoje, aqui ele disse que comiam, bebiam, casavam, e no tempo de Lot já não se existia mais casamento. Era só construções, vendiam, plantavam e edificavam, mas não existia mais casamento. Ou seja, os princípios das Escrituras, a base que é a família. Porque toda família, Efésios 3,15 diz: toda família no Shamaim e na Aretz, ou seja, na terra, tomou o verdadeiro nome. Somos uma família. Todos nós somos uma família. E o objetivo de Satã é o quê? É destruir a família. É destruir o alicerce, a base, que é a família. Mas primeiro começando dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Porque assim no dia que será o dia em que o Filho do Homem se há de manifestar, naquele dia, quem estiver no telhado não volta para casa. Ou seja, quem estiver no campo não volte atrás. Quando estiver dois numa cama, um será tomado, outro deixado. É porque não piscar de olhos, irmãos. É que nem quando você está vendo um relâmpago, foi e já passou. O Mashiach desta mesma forma. Ele virá e levará o seu povo. Mas temos que estar preparados. Temos que estar preparados por isso, porque um será levado, o outro deixado. Porque muitas vezes um está preparado e o outro ainda está faltando algo. Nós sabemos, irmãos, que todos nós somos pecadores. Todos nós somos falhos. E aquilo que nos faltar no último dia, o Mashiach nos completará. Mas nós temos que estar, como disse o Haroé no princípio desta reunião, que se as minhas palavras estiverem em ti e tu estiver em mim, então tu pede o que tu precisa. E o que nós precisamos é de Yahushua. O que nós precisamos é do Salvador das nossas vidas. Porque no mundo já não resta mais nada para nós. Mas ele diz: lembrai-vos da mulher de Lot, que foi lá e olhou para trás. E simplesmente nada mais, nada menos, perdeu a sua vida. Não vamos olhar para trás, irmãos. A vida do Mashiach está muito mais próxima do que quando no início nós aceitamos a fé. O Mashiach disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Será quer dizer o quê? Se tu continuar, se tu perseverar, como disse o Rabé Casa Grande, insistir e persistir. Temos que insistir e persistir. Amém, irmãos? Eu agradeço a minha oportunidade no nome sagrado do Salvador Yahushua. Agradeço a presença de cada um, de todos os nossos irmãos. Quero pedir aos irmãos que sempre orem pelo corpo todo, principalmente também pelo nosso Rabé João Pedro Borges, aqui da comunidade de Criciúma. Os irmãos têm visto a debilidade do Haroé, todos nós temos visto. Tem sido difícil para ele, tem sido difícil para sua esposa, mas a promessa é que um dia este corpo cansado, abatido, vai ser transformado. Então vamos orar para que todos nós chegamos juntos, irmãos, ninguém para trás. Orar pelo encontro que está se aproximando. A viagem vai ser do dia 9 do 12 de 2024, sexta-feira, 1h, os irmãos que já se programarem. E vamos orar também pelos programas da rádio Ibenicom, que tem sido uma bênção, tem alcançado muitas vidas, pelas lives através dos Facebook que tem sido feito também, tem alcançado muitas vidas. E vamos orar por aqueles irmãos que estão lá longe. Um dia eu estava conversando com o irmão Altivo e ele chorando para mim disse: irmão, como vocês são privilegiados. Todos os dias quando chega a sexta-feira eu me lembro do Shabbat, eu estou sozinho aqui. Estou sozinho.
Porque só Ele lá, não tem família, não tem irmãos. E nós temos oportunidade de nos unir. Vamos aproveitar cada oportunidade. Porque, como disse o Rabé, não sabemos se terá outra oportunidade. E vamos lembrar que tem irmãos longe, irmãos, que não tem ninguém para congregar. Eu agradeço a minha oportunidade e novamente eu dou a palavra para o meu xerete, William. Aleluia. Lembrando essa fala, a minha adjutora também me puxou a orelha. No Shabbat Shalom, irmão altivo. Aleluia. E família, toda a sua casa, todos esses que têm se voltado para essa palavra. Irmãos, é só pelo querer do Eterno para mim acostumar com uma câmera no meu rosto. E se o Eterno querer, acontece, senão não, de mim mesmo não acontece. Cada um com a sua porção, né? Nós sabemos disso. Aleluia. É o Eterno que acrescenta ou tira. Eu queria ler baseado em tudo que foi falado, porque o Eterno já tem mostrado esta palavra desde cedo. Também no Bessorá, segundo Matiá, na página 799, capítulo 7, somente o versículo 8. Amenal? Aleluia. E aconteceu que, concluindo Yahushua este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Pode se sentar. Da mesma forma que aconteceu no passado, não é diferente nos dias de hoje. Essa palavra não fala os eleitos do Eterno, como foi falado agora. Os eleitos do Eterno se admiraram, mas a multidão de gente que cercava Yahushua, que às vezes andavam, eu não vou dizer seguindo Yahushua, mas atrás de alguma coisa que Yahushua teria para dar. Como no caso, que ele multiplicou os pães, os peixes, e depois aquela mesma multidão tornou aí atrás dele. Ele atravessou, eu não me lembro se era o oceano, e foi aquela multidão atrás dele. E ele falou abertamente, sem esconder: vocês não vieram atrás de mim pela palavra que eu falei antes, mas porque vocês viram eu multiplicar peixe e pão para vocês. E essa multidão sempre vai estar ao redor dessa palavra, porque é uma palavra admirável, irmãos. É uma palavra diferente. Se continuar lendo aqui mais um versículo, Yahushua não falava como os escribas, como os fariseus. Era a autoridade do poder da palavra dele, esta mesma palavra que sai da nossa boca nos dias de hoje. Multidão. Irmãos, nós temos nesta comunidade, como em outras comunidades, pessoas que às vezes passam 3, 4, 5 anos na comunidade e nem sequer perguntam que dia vai ter o batismo, nem sequer se batizam. Teve pessoas que ficaram muitos anos, saíram da comunidade, não vieram mais, e hoje a vida está uma desgraça. Ouviram a mesma palavra, nunca tiveram o coração inclinado para dizer: eu quero me batizar, eu quero participar, eu quero aprender mais. Pessoas que fazem até obra. Não é problema meu, é problema desses e dos dirigentes. A verdade tem que ser dita, não é problema meu. Meu trabalho é fazer isso que eu estou fazendo. Aleluia. O Eterno falou, que esta palavra que diz que se admiraram, a multidão se admirou da doutrina, porque ele falou a parábola aqui até da porta estreita. Falou muitas palavras de forma poética, e as pessoas viam a firmeza dele. Mas muitas vezes essa mesma multidão ouviam que não gostavam de Yahushua, a ponto de um se separar, um ir para um lado, outro para o outro, e restar só aqueles 12. Aqueles mesmo que disseram: Rabone, para nós tu não usa parábola, tu fala abertamente. E Yahushua disse: é para vocês que eu escolhi falar das coisas do reino. Aleluia. Não para a multidão. É vocês, eles vão estar conosco, com vocês. Mas para vocês que suportam
a palavra. Esses mesmo, como Kefas disse, e a Yoshua inclusive intimou Kefas, não vão também junto com esses, com a multidão? Não. Tu tens a palavra da vida eterna. Aleluia. Por mais que ela arranque até os ossos, a palavra está contigo. Amor, todo mundo quer. Mas o Mashiach ensinou o que é o amor dele. Aquele que me ama, obedece tudo que eu mandar. Esse é o que me ama. Não é o que ama conforme o mundo ama. Vai ter sempre acompanhamento e tal, mas decisão. Pessoas astutas, porque o Mashiach falou para essa mesma multidão, para apartar a multidão dos escolhidos: façam as contas para ver se vocês podem ir até o fim. E esses, sendo astutos, fazem as contas. Não vai dar. Esse negócio de doutrina, de mandamento, de nome sagrado aí que ninguém gosta, não vai dar não é para mim não. Mas eu vou continuar acompanhando. De repente tem um peixe lá, um pãozinho, um negócio, porque eu reconheço que ele é verdadeiro. Mas quem sabe ele me salve assim do jeito que eu estou mesmo, que ele é bom, ele é piedoso. E o Mashiach continua dizendo: a vocês que batalham, que não recuam. Até esses dias teve um menino aqui, está lá atrás do lado do pai dele, o irmão Fabiano, me chamou à parte. O irmão Fabiano disse: o meu filho tem um segredinho aí para te falar. Aí ele me chamou à parte e disse: irmão, ele esperava que o irmão Fabiano falasse. Eu disse: fala tu, seja corajoso, varãozinho. Ele disse: eu desejo me batizar. Uma criança. Aleluia. Uma criancinha. Eu disse: filho, eu sou teu empregado, só estou esperando a ordem do patrão, dos encarregados. Fala com eles, o que eles disser, acata, mas eu estou à tua disposição. E fico admirado disso que tu está fazendo aí, dando exemplo. Uma criança. Aleluia. Foi falado hoje acerca dos boizinhos lá, dos búfalos, dos gnu, né? Que o Eterno faz a gente aprender até com a natureza. Esses tempos lá em casa eu comecei, que aqui o Eterno manda o preguiçoso aprender com uma formiga. Coisa dura para nós, meus irmãos. Uma formiga que a gente pisa em cima, belisca o pé da gente, a gente mata. E eu comecei a quebrar uns ninhos de formiga que eu tinha lá no meu quintal. Ultimamente eu joguei água fervendo, coitadinhos. E eu percebi que eu quebrava aqui, elas arrumavam. Quebrava, elas arrumavam. Quebrava aqui, mudava para lá. Eu disse: Eterno, eu tenho mesmo que aprender com essa criaturinha. Ela não desiste. Ou criatura mais insistente, ou criatura mais forte. E às vezes vem uma batalha, eu digo: ô Eterno, tu não está me vendo aqui, eu teu servo, tu não está me vendo. Aí o Eterno disse: eu aprendo com aquele bichinho aí que tu está matando, que tu é muito mais forte que ela, mas ela mostra muito mais coragem do que tu. Aleluia. Irmãos, essa palavra é para mim. É eu que tenho que aprender com essas coisas. Aí vem um probleminha. Ah, mas é tão difícil. Cuidado, irmãos. A multidão via a doutrina de Yahushua. Quando falava alguma coisa que agradava, é esse o caminho, a verdade e a vida. Quando cobrava, vou embora, vou deixar para mais tarde. Quem sabe o discurso dele melhore um pouco. O Eterno disse: como a ti mesmo. Vou dar um exemplo. Eu estava meditando nessas coisas e ouvindo tudo que os irmãos falaram. A palavra saída da boca de Iov, veio do Eterno, saiu da boca de Iov, mas veio do Eterno. Pele por pele, o homem dá tudo pela própria vida, né? Pele por pele ele dá. E pelo irmão, que o Eterno diz que tem que considerar igual, como se fosse eu mesmo. Vou dar um exemplo baseado nessa escritura. Às vezes é difícil atender um irmão que está longe, porque nós temos um compromisso. Às vezes é difícil estar aqui, que é dificultoso, gasta gasolina, gasta tempo. A gente tem uma atividade para vir fortalecer, às vezes o Harué que precisa, no meu caso, obreiro mais uns aos outros. É difícil, o Eterno tem que me entender. Mas se eu for atropelado,
Se eu sofrer algum dano e estiver perdendo a minha vida, eu vou desejar muito que um irmão ou alguém saia do seu trabalho, do seu compromisso e vá me atender, porque pele por pele eu dou pela minha vida. Aí eu quero, como a oração do Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas, como eu devo perdoar o meu irmão, 490 vezes num só dia. Mas é difícil, eu não me abaixo. Só que quando nós pegamos daí, nós queremos que o Eterno se abaixe para nós. Ele não se abaixa, mas Ele é bom, Ele perdoa. Aleluia. Mas nós temos que fazer a mesma coisa. Senão nós vamos ser a multidão, irmãos. Senão nós vamos só ouvir aquilo que nos agrada. E a palavra do Eterno está escrito: toda ela é espiritualmente dirigida por Ele, inspirada por Ele, para repreender, redarguir, ensinar, não para enriquecer aqui na terra. Não fala isso, mas para mostrar o caminho estreito, espiritual. Carne, cada dia vai se fortalecer. O nosso dever é enfraquecer ela pelas coisas espirituais. Aleluia. Senão vamos ser multidão, irmãos. E o Eterno sabe quem é os eleitos dele também. Ele sabe quem faz as contas. E Ele sabe quem chega até o fim. Porque às vezes a gente faz as contas de uma maneira. Eu não acredito em emoção. Porque as coisas do Eterno não são emoção. O nome lá fora sim é emoção, porque veio do homem. O que vem do homem é emocional. O nome do Eterno é espiritual. Ninguém crê por emoção. Eu não acredito nisso. Senão a Escritura falaria nisso. Quem crer e for batizado. Agora, quem faz as contas, sabe mais ou menos, ou diretamente aquilo que vai estar esperando ele lá na frente, que é compromisso, que é vida muitas vezes dura, por causa desta palavra. Olha o que o Rabino fala nas lives, irmãos. Olha os alertas dele, principalmente nesse final de ano gentil, com relação às coisas que atraem a carne. É coisa do homem, não é do espírito. Foi falado, acho que na outra quarta-feira. É porque a minha mãe está escrito, honra pai e mãe. Tomando esta palavra, e a Oshua também falou. Quem é a minha mãe? Aleluia. Se fizer a minha vontade, é minha mãe. Senão não é. Se fizer cumprir esta palavra, é meu irmão, é minha irmã. Se não, não é. Vai ser irmão do mundo, filho do mundo, mãe do mundo. Honrar significa nas coisas justas, não na impureza, não Aleluia. alimentar o pecado, não alimentar a idolatria, não alimentar a vaidade. Falei esses dias para os irmãos, estou à disposição da comunidade, mas não na vaidade, irmãos, na palavra do Eterno. O que Aleluia. precisar e tiver a meu alcance de fazer. Se eu não fizer, vai ter alguém que vai me cobrar. Não se preocupe com isso. Mas ore por mim. Não peço para ele se vingar, não. Porque eu sou fraco também. Assim como cada um quer que quando algum aqui falha, que ore para que melhore. Não para que o Eterno se vingue. Eu não quero a vingança do Eterno sobre mim, como não posso querer para ninguém aqui. Aleluia. Mas que o Eterno liberte e salve. Senão vou ser multidão também. Eu quero ser eleito. Eu quero ser aprovado e quero que os irmãos também sejam. Senão, Aleluia. tanto eu como qualquer um que pensar de outra forma, vai ser só a multidão que só vai procurar aquilo que agrada os ouvidos, que é bonito e que enche a nossa barriga, que é pão ou peixe. Amém? Não? Amém não. Eu agradeço o Eterno Yahushua Mashiach, agradeço por todas as palavras que Ele tem muito bem colocado através dos seus servos. E como dizer, o que crê vai ser abençoado, crê e praticar. O que não crê vai se ver com Ele. Assim como serve para mim também, como eu acabei de falar. Aprendi com uma formiga, irmãos. Claro que a palavra do Eterno está por trás disso aí, porque Ele falou para aprender com ela. Aprendi com uma formiga. Quem dirá com alguém ungido pelo Eterno, batizado, que vem aqui, falar dessa maravilha. Se eu deixar de aprender com uma pessoa assim, não vai adiantar nem formiga daí mais para mim. Amém? Não? Agradeço a oportunidade, agradeço os irmãos. Irmão altivo, fica na bênção do Eterno. Coragem, camarada. Coragem. Como eu costumo dizer, bem-vindo à guerra. Aleluia. Não? Agradeço e passo a palavra para o Ravé João Gomes. Amém.
gente observando as palavras, as oportunidades, e a gente vê que o Eterno opera no nosso meio. Aleluia. A gente vê que o Eterno opera. É uma sequência de palavras que é uma corrente. É uma corrente. Tudo unida numa sequência só. Porque a obra do Eterno é pura, é perfeita. Aleluia. Aleluia. Nós é que precisamos melhorar em alguns detalhes, porque a gente é carne, feito de carne, e nós precisamos, só vamos ser puros quando a gente se desfizer desse corpo carnal, e passar a habitar no corpo espiritual. Meus amados, o tempo está quase terminando, vou ler aqui uns 2 versículos só para chegarmos no fim da reunião. Sei que tem muita gente preocupada, às vezes quando a gente demora um pouquinho a gente até é cobrado. Mas a palavra do Eterno disse: não te precipita a sair da presença do Eterno. Quando o Espírito Eterno está no nosso meio, nós temos que falar aquilo que Ele manda falar. Amém. Porque tem coisa que nos desperta, a palavra que nos desperta. Então nós precisamos ouvir. Como foi falado ainda há pouco, como ouvirão se não tem quem pregue? Então a gente precisa ouvir. Eu quero convidar meus amados para apressar um pouquinho na página 868. O capítulo é 16 a partir do versículo 15. 868, 16. Aleluia. Versículo 15. A seguir. Aleluia. Amém não? Amém não. Aqui diz a palavra do Eterno. E disse-lhe: vós sois os que vos justificaram, e vós mesmo diante dos homens, mas Iá conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado perante a Iá é abominação. E a lei pelos Levi vieram até Iarona. Desde então é anunciado o reino de Iá, e todo o homem emprega força para entrar nele. Aleluia. E diz ainda a palavra, mais um versículo: é mais fácil passar o Chamaim e a terra do que cair um iude da lei. Aleluia. Podemos sentar, meus amados. O Eterno sonda todos os corações e sabe todas as intenções do coração neste momento, aqui, nessa reunião. O Eterno conhece todas as corações. Todas. Se é de alegria, se é de tristeza, se está aborrecido, ou se está feliz, o Eterno sabe tudo. Aleluia. Ele conhece tudo. Então, meus amados, nós precisamos fazer força, porque ele disse que todo homem tem que empregar força para entrar no reino dele. Aleluia. Muitos pensam que o Senhor vai carregar
saco nas costas, vai carregar pedra, não é isso. Porque a fraqueza espiritual está tomando conta das comunidades. As pessoas já quase não despertam muito interesse de tirar o seu tempo para agradar o seu dono, que aí é o Shua Mashiach. Então, há uma fraqueza espiritual que a gente precisa vencer. Como? É empregando força. A força que o Eterno fala aqui, você tem que fazer força para chegar aqui. Aleluia. Porque se você não fizer força, você não vai chegar. Eu não estou falando de você carregar um caminhão de lenha, de madeira, não. A força, você tem que entregar sua força espiritual para poder chegar até aqui. Para conversar com o seu dono, expor a ele as suas fraquezas, expor a ele as suas necessidades, e quem sabe ele vai nos dar uma resposta. Porque ele tem resposta para cada pergunta. Aleluia. Ele tem. Então, meus amados, se nós não fizer força para estar junto com o Eterno, a gente não vai estar. Não vai estar. Por quê? Porque a gente fraqueja. Aleluia. O inimigo ele prepara tão bem que no dia que você quer vir à reunião, se prepara tudo. A reunião é amanhã. Amanhã chegou um parente na tua casa que nunca tinha te visitado mais. Chegou um amigo, chegou uma outra coisa. Tudo para desviar a gente da presença do Eterno. Mas a gente não observa isso. Precisa observar. Para na hora que isso acontece, nós, servos do Eterno, nós falar para aquele amigo, aquele parente, aquela visita: olha, tu vai me desculpar, mas eu tenho um compromisso muito sério agora. Aleluia. Te convido para ir comigo, quer ir comigo? É 2 horas mais ou menos. Aí a gente está de volta para conversar o que nós devemos conversar, para tratar do que você veio para tratar, mas agora eu sou obrigado a te dispensar. Porque eu estou tratando, vou tratar com o meu dono, com o dono de tudo, com aquele que me dá o descanso à noite, me desperta de manhã, e que me dá o livramento durante o dia, e que me faz tudo por mim. É com ele que eu tenho que tratar. Você, eu quero bem você, mas você não pode tratar desses assuntos comigo. É só ele. Então eu vou ter que ir lá. Se você quiser ir comigo, faça o convite. Senão você fica aí na minha casa, aí tem fogão, tem geladeira, tem panela, tem coisa. Fica à vontade, faça conta a casa sua. Se eu não vendendo ela, faça de conta que é sua. Mas eu sou obrigado. A gente devia fazer isso. Mas as pessoas vão e amolece a perna, chega lá e fica, às vezes, ouvindo aquela conversa melosa que não te traz nenhum benefício, nem físico e muito menos espiritual. Aleluia. E nós precisamos de aumentar nossa espiritualidade, porque o Mashiach é o Espírito. Aleluia. E nós fizemos parte deste corpo. Se nós for diferente, como é que nós vamos chegar até Ele? Então, meus amados, vamos tomar coragem e vamos ver que tudo que o Mashiach nos deu para nos fazer não é difícil. Não é difícil. É tão pouquinho, por tão grande, o que Ele tem para nos dar. É muito grande, por o que nós temos que fazer por Ele. Dando um pulinho aqui no outro ladinho da folha aqui,
aqui no versículo 33, 17 e 33. Tem uma passagem aqui que muitos lêem essa passagem e se confundem. Vamos botar ela clara. Que diz aqui: lembrai-vos da mulher de Ló, e qualquer que procura salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder, salvá-la-á. Aleluia. Aleluia. Às vezes a gente fica muito. Pô, você vai perder a sua vida, salvá-la, vou ter que me matar. O Eterno, essa palavra está nos dizendo que quando nós perder a nossa vida para o mundo, você vai se salvar. Aleluia. Quando você perder a sua vida para o mundo, ou seja, cumprir aquele ditado dele: queres andar comigo, esvazia-te a ti mesmo e me segue. Aleluia. Então, quando nós se esvaziar de toda essa abominação que a gente trouxe e traz ainda, nós vamos morrer para o mundo. Tem um morto para o mundo. Como nós falamos que morto não tem poder nenhum, então, se a gente morrer para o mundo, a carne já não tem mais poder sobre você. Você vai viver no Espírito. Vai viver no Espírito. E qualquer que perder, e digo-vos que qualquer que procurar salvar a sua vida, vai perder a sua vida para o mundo. Ela não vai existir mais você perdeu. E qualquer que fizer isso vai se salvar, porque você vai sair dos hábitos carnais e entrar no hábito espiritual. E você vai ter uma oportunidade. Varão, mais um versículo aqui no livro de Arona. E Arona 14, que diz, está na página 897, capítulo 14, diz assim: não se turbem os vossos corações, credes em A e credes em mim. No reino do vosso Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vou teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver estejais vós também. Vamos orar. É aqui nessa passagem, esse versículo, que as denominações pregam que você vai morar no céu. Nesse capítulo. Mas eles não entendem que aqui, qual é a morada que Yahushua falou? No reino do vosso Pai. Quem é o nosso Pai? Tem muitas moradas. Vou preparar lugar. De que morada que ele está falando aqui?
falando desta morada espiritual. Está falando desta morada. Mas como é que o Espírito do Eterno vai nos absorver? Vai morar em nós se nós estamos cheios de coisas ruins, e maldade, e pecado, e só treva no nosso corpo? Se ele disse lá atrás que eu não habito em templo impuro e nem imundo, ele não falou isso? Qual era o tempo que ele estava falando? Era esse. Porque ele disse: eu não habito em templo feito por mão de homem. Aleluia. E esse templo foi ele que construiu. Aleluia. Lembra da passagem que ele disse: eu não vos deixarei órfão. Vou subir e vou mandar o Espírito Aleluia. do Consolador, para que esteja sempre convosco. Então, quando Yahushua preparou esta casa, que nos deu o ensinamento, o entendimento para que nós seguíssemos, a palavra como escrita está. Esse tempo ele passou a ficar preparado para a morada do Espírito do Eterno, para o Eterno poder usar nós no momento em que Ele quiser usar. Então, nós precisamos estar com esse tempo limpo. E no reino do vosso Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito. Esse reino aqui não é do Eterno. Ele não disse o reino do meu Pai, ele disse do vosso Pai. Então, quando eu for, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Qual é a promessa do Eterno de quando a gente ir para o milênio vai morar com quem? Vai morar com Ele. Vamos ver Ele do jeito que Ele é, diz a palavra. Aleluia. Aleluia. Mas o templo tem que estar ali. Tem que estar ali. Foi quando a gente acreditou nele, tomamos o nome dele no batismo, lá foi feita a purificação dessa casa espiritual para o eterno habitar. Mas não podemos esquecer que precisamos naquele dia entregar essa casa para ele e nós recebemos dele lá. Nós precisamos entregar para ele conforme ele nos deu. E vamos ter o zelo, o capricho de manter essa palavra no nosso coração. Porque é desse jeito que nós vamos conseguir entrar lá no milênio. Senão, não vai entrar. Senão vai entrar. Vamos ficar penando aí, porque o que está para vir, depois da vinda do Mashiach, vai ser uma coisa muito difícil. Vai ser tenebroso. E os que ficam aqui vão passar por essas pragas que estão para chegar aqui. Mas o povo do Mashiach já não estão mais aqui. Conforme as Escrituras falam, das duas testemunhas que vão chegar lá em Ashurum, com Israel, que eles, quando vier, a gente não vai estar aqui para ver. Os veículos de comunicação que vai mostrar, mas vai mostrar para aqueles que ficaram. Então, meus amados, enquanto nós temos a oportunidade, a chance de nós estar com o Eterno, se chegar a Ele, vamos fazer isso. Porque esse tempo vai terminar. Porque Ele tem um número de gentil para levar aqui da terra. Ele diz que quando esse número se cumprir, fechou as portas. Aí terminou
Não tem mais chance para ninguém. Nós somos gentios. E ele vai... Essa oportunidade ela é limitada. Então vamos correr, vamos aproveitar enquanto a gente está... Dá aí na loja como é que se faz essa promoção? Todo mundo corre para lá. Chega a fazer fila quilométrica para comprar, porque é aquele dia. E nós sabemos que tem um número para encerrar o povo do Eterno aqui. Nós temos que correr enquanto esse número não encerrar. Aleluia. Aminal. Amém. Eu quero agradecer primeiro ao Yahushua por esse dia maravilhoso, essa reunião, porque Ele sempre está conosco, Ele sempre tem nos ajudado a edificar. E quero agradecer os irmãos de pertinho e de longe que vieram aqui. Nem a Cida que já não viu mais, né? A família do irmão Rubio, o louvor da Laura, muito bom. E agradecer todos os que vêm aqui para ouvir, conforme diz o hino do irmão Valmir, e outros que vêm para louvar, outros vêm para ouvir. Agradecer a todos, que o Eterno dê uma semana maravilhosa, que leve vocês de segurança para os seus lares, dê o livramento que precisam e dê uma semana abençoada para todos. Aleluia. Eu agradeço em nome de Yahushua Mashiach e deixo o meu shalom para todos, porque o irmão Luigi aí vai fazer o encerramento, ele outros, não sei. E deixo a minha shalom para todos em nome de Yahushua. Muito obrigado pela presença de cada um. E volte sempre. Eu vou falar por mim. Eu amo todos vocês. Aleluia. Todos vocês estão aqui dentro. Estou pretendendo ir até lá em Campina. E vamos ver se o Eterno vai me dar força para chegar lá, porque está meio difícil para mim. Mas para o Eterno nada é impossível. Amém. Para o irmão Altivo, que está lá em Bento Gonçalves, Shabbat Shalom para você, meu amado. Que o Eterno te guarde aí e vem te prover daquilo que tu precisa. Te acrescente a fé, o temor, o zelo e a sabedoria e a obediência, que é a chave do discernimento da palavra do Eterno. Aleluia. Quem não obedece, o Eterno não vai discernir nada, não vai dar entendimento. A chave é a obediência. Aleluia. Faça isso, meu amado. Não se desespere, porque a palavra disse que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Aleluia. Um abraço para você e um Shabbat Shalom, meu querido. E um Shabbat Shalom para todos vocês. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia.